Presidente e diretor-geral e administrativo dos laboratórios, esse Dr. Prasad. I am extremely humbled. Sua Santidade, bom dia. Sinto-me profundamente honrado pela possibilidade de ter esta conversa com um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo. Sua Santidade Dalai Lama, esta sessão é certamente um destaque para mim em minha carreira de mais de 3 décadas na indústria farmacêutica. Temos também o privilégio de receber os profissionais, colegas e outros líderes da área de saúde para este evento, para proteger as vidas e tomar conta da nossa saúde. Nós também temos conosco 4 líderes. Dr. V. Mohan, Dr. V. Mohan, Dr. Mohan's Diabetes Specialty Center and a leading diabetologist. Amira Shah, an entrepreneur, diabetologista, Metropolis Healthcare, and Dr. Srinath Reddy, President of Public Health Foundation of India, do Cima and a very Freddy, well-known personality in the medical profession. uma pessoa muito conhecida no campo profissional. Dalai Lama, E, é claro, Sua Santidade, não precisa de muita introdução, mas to the audience here. eu quero apresentar ao Senhor, aos ouvintes de hoje. Sua Santidade, ele se declara como um simples monge. Em 1989, foi condecorado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele tem defendido consistentemente política e não violência, mesmo em face de situações de extrema agressão. Ele se tornou o primeiro vencedor do Prêmio Nobel e ser conhecido por sua preocupação com os problemas ambientais globais. Sua Santidade já viajou por mais de 67 países, abrangendo 6 continentes. Ele recebeu mais de 150 prêmios, doutorados honorários, prêmios, etc., em reconhecimento à sua mensagem de paz, não violência, compreensão interreligiosa, responsabilidade universal e compaixão. Ele também foi um autor ou coautor de mais de 110 livros. Sua vida tem sido uma inspiração para muitos de nós. Sua sabedoria prática, suas perspectivas sobre o significado da compaixão e alegria nos adoração a nos tornarmos mais eficazes em ajudar os pacientes. Vamos ter uma conversa envolvente com ele e escutar sua sabedoria e seus pensamentos sobre compaixão. Como empresa farmacêutica, estamos orgulhosos de estar associados a essa conversa à medida que a pandemia nos atingiu. Fomos motivados a fazer o nosso melhor para encontrar soluções para problemas. Colaboramos com as grandes empresas mundiais e concentramos nossos aspectos em busca de soluções para tratar todos os aspectos dessa pandemia. Também concentramos nossos esforços na proteção do fornecimento de medicamentos críticos nos pacientes em todo o mundo, ao mesmo tempo em que protegemos a saúde dos nossos funcionários. Essa conversa de hoje faz parte do nosso diálogo entre profissionais da área da saúde e líderes influentes de diferentes arenas organizados pela Fundação para a Educação da Saúde, Dr. Red. Os profissionais de saúde têm trabalhado incansavelmente durante a pandemia e eles são críticos a respeito do sistema da saúde. O sistema exigiu enormes sacrifícios de todos, sejam dos enfermeiros, médicos e todos os profissionais dos setores da saúde. Eles trabalharam sem parar em um ambiente, trabalharam sem parar em um ambiente de alto risco. Por meio dessas conversas, esperamos construir perspectivas e capacitar os profissionais para controlar o estresse e lidar com a nova pressão do trabalho. Para começar, gostaria de desejar à Sua Santidade um feliz 86 anos, que foi ontem. Sua vida tem sido um testemunho vivo de compaixão e o Senhor tem sido o mais ardente defensor da causa da compaixão. Em um mundo que parece ser indiferente, demonstrar compaixão com os outros em dor e sofrimento é um trabalho desafiador para todos nós.
Antes das perguntas começar, gostaria de pedir ao senhor, se me permite, gostaria de solicitar-lhe que compartilhe suas ideias sobre a compaixão da saúde Your Holiness. por uns 15 minutos. Namastê. A palavra é com o senhor, Sua Santidade. Namastê. Tashtele, Tashdele. good morning. Bom dia. I really appreciate Eu aprecio you sinceramente give me this. que vocês tenham me dado essa oportunidade. So now India, as I always mention, Sempre quando, como eu menciono, a Índia é minha casa. in Tibet, Eu nasci no Tibete, but most part of my mas life a spent in this maior country. parte da minha vida eu vivi nesse país da Índia. And then, since 59, I came here, E desde 59 que eu cheguei aqui na Índia, found very pleasant. eu realmente acho acho que é um país muito acolhedor e pacífico. Is concerned religious harmony. E falando sobre a religião, a parte religiosa, a harmonia entre as religiões é uma coisa maravilhosa nesse país. E, é claro, não posso deixar de mencionar Media. a liberdade da imprensa Whatever I felt, I thought, e assim I por can diante. express. E qualquer coisa que eu penso, eu posso me expressar e não tem nenhum problema. E as minhas palavras podem chegar não só aqui na Índia, mas em outras partes do I mundo. really feel proud. E, além disso, eu Guest of me Indian sinto government. muito orgulhoso de ser um think hóspede now I'm da longest Índia. guest of E eu Indian acho que eu sou o hóspede mais antigo aqui na Índia. But at least, you see, that guest Mas, never create problem. por um lado, esse hóspede, sendo mais antigo, nunca criou problema para vocês aqui na really Índia. happy. Eu sou muito feliz de permanecer aqui. Then, I want to thank, firstly, yesterday, Primeiramente, eu my gostaria de agradecer So, pelas friends felicitações de ontem, express, pelo meu happy aniversário. birthday. Muitos dos meus amigos expressaram os I parabéns want para to mim. take this opportunity E eu to gostaria express de with those people. aproveitar essa oportunidade para agradecer a todas as pessoas, inclusive alguns líderes. La Kharsa, Asala de Kharsa, America. Pelosi, Nancy Pelosi. Ka, Como Nancy Pelosi. Oh, Senator, Speaker. Speaker. o orador da Casa Branca, Nancy Since Pelosi. I know her, Desde que eu a she's conheço, such a sort of, just sort of lip service. She herself visited Tibet. ela não só fala não só fala pela boca, não só palavras vazias, mas ela já visitou o Tibete, ela veio aqui Thank e eu gostaria de agradecê-la such my long time supporters and friend. por todos os meus amigos, agradecer as felicitações de todos os meus amigos, que é um grande suporte para a causa tibetana, Indian Prime Minister, inclusive o primeiro-ministro indiano e os outros a ministros friend. e outros meus amigos Sincerely indianos, express que eles sinceramente exprimiram as suas felicitações para o meu aniversário. So I very much appreciate. Eu realmente apreciei muito isso Say, e agradeço friendly expression. muito.
Eu agradeço muito essas expressões amigáveis. Eu não aprecio muito só as felicitações diplomáticas, mas aquelas felicitações que realmente partem do profundo do coração. Thank all those De novo, gostaria de agradecer todas as pessoas really think about my life. que realmente acham que a minha vida é algo significativo. Eu aprecio muito. Sincerely express Muito mais pessoas exprimem esse pensamento. E tudo isso me dá determinação e força interior em pensar que eu devo viver mais tempo para ser de benefício. E de acordo com algumas profecias e alguns sonhos de alguns mestres, alguns disseram que eu viverei até 110 anos, outros dizem até 113 anos. Então, and respect and expectation. So I determined I must live. Eu sem esperar algo em troca, eu determinei que eu quero viver até 110 anos. And as I mentioned already, as a guest of Indian government, you see. Como eu já mencionei, como eu sou o hóspede mais velho do governo indiano, eu permaneço aqui muito pacificamente. E fazendo as minhas práticas cotidianas. At least a few hours, some meditation. E eu faço meditações. Indian tradition. E todas essas minhas práticas e meditações são baseadas nas tradições indianas, principalmente na tradição da Universidade de Nalanda. GSP, my close friend. He described me Um dos meus grandes amigos me descreveu como um mestre de Nalanda. Really great honor. Então eu me sinto muito honrado por isso, por esse título. Simple Buddhist monk. Mas eu, na realidade, eu me considero simplesmente um monge budista e refugiado. Since all my knowledge, my practice. Mas desde que todos os meus conhecimentos proveio da Universidade de Nalanda, Tibetan king invited porque no 8º século one great master at that time of Nalanda, Chandarakshita. O rei do Tibete, ele convidou o mestre Chantarakshita da universidade, um grande erudito da Universidade de Nalanda, que esse mestre Chantarakshita, ele introduziu os estudos da Universidade de Nalanda no Tibete. Então, eu me considero um estudante A little more exaggeration, scholar. Da Universidade de Nalanda e talvez um pouco exagerando um pouquinho mais, eu me considero um pesquisador, um estudioso da Universidade de Nalanda. Chancellor of Nalanda Institution. So, all this knowledge. Então todos esses conhecimentos vieram da Índia. And philosophical, very sort of complicated. É uma filosofia aparentemente muito complicada, porque é baseada principalmente no raciocínio lógico. Tem abordagem lógica, e não só por meio da fé, mas por meio do raciocínio lógico. E por isso, por esse tipo de estudos que nós tivemos, nas últimas décadas, eu tive encontros com os cientistas ocidentais, e alguns deles não são adeptos religiosos. Mas nós podemos discutir por causa dessa nossa abordagem do raciocínio lógico.
as a result of a discussion with modern scientists. E como resultado das discussões com os cientistas em vários domínios, nós podemos discutir sobre a saúde mental, a paz mental. Os cientistas modernos são mais preocupados com a saúde mental, com a saúde física. Eles não estão preocupados com como os métodos em como manter a paz mental. So therefore, number of scientists E por isso que alguns números de cientistas apreciam esse conhecimento budista em como enfrentar os problemas que perturbam a nossa mente e como cultivar a paz mental sem se apoiar na medicina, nos remédios. become my very close friend. Então, alguns desses cientistas se tornaram meus grandes amigos. Scientists, very useful. E, ao mesmo tempo, eu também aprendi muito com os cientistas modernos. Traditionally, Então, foi muito benéfico esse diálogo entre ambos. our Então, guru says, algumas religiões, eles acreditam, eles têm uma fé só tem uma fé, um conhecimento que se baseia na fé, que diz, o meu mestre disse assim. Mas os budistas, principalmente aqueles que acreditam que se apoiam no conhecimento da Universidade de Nalanda, eles raciocinam sobre os ensinamentos e quando eles investigam, analisam esses ensinamentos, eles encontram algumas coisas que não é de acordo, eles podem refutar. E mesmo Buda disse, monges eruditos, assim como vocês não devem aceitar os meus ensinamentos somente pela fé, mas vocês têm que aceitar os meus ensinamentos, vocês podem aceitar os meus ensinamentos somente depois de investigá-las profundamente, somente depois que examinar e investigar as minhas palavras. Então, develop of compassion. por meio desses raciocínios lógicos, vocês podem cultivar a compaixão Truly e antidote. a karuna. Que a karuna, a compaixão, é o antídoto para a inveja, a raiva. India's tradition, Então, essa tradição milenar da Índia da compaixão ou karuna, e karuna não é só devido à fé, mas cultivada não somente em base à fé, mas em base ao raciocínio lógico. Então, quanto mais você tem uma experiência sobre a compaixão, então a não violência automaticamente nasce. these two things Então, essas duas coisas, os dois conceitos de não violência e compaixão, minhas duas práticas principais. really need. E no mundo de hoje, nós realmente precisamos de não violência e compaixão. E porque a maioria dos problemas nascem por falta desses dois conceitos, dessas duas práticas. E porque a maioria dos nossos problemas são nossas próprias criações. E esses problemas nascem devido a não possuirmos a compaixão e cultivarmos Up to now, não possuirmos a não compaixão e a não violência. to promote ahimsa, Então, nas últimas décadas, eu realmente me dedico a promover a compaixão e a não violência. E eu espero, eu vou me dedicar o resto da minha vida à promoção desses dois, compaixão e não violência. Mas não baseado na fé, e sim baseado no raciocínio lógico. secular. E isso faz parte da ética secular, porque a ética secular é baseada no raciocínio lógico e não na fé. And with that, automatically respect
E juntamente com isso, também, se nós cultivamos a não violência e a compaixão, automaticamente nasce o respeito por todas as religiões. So therefore, you can develop. Então, tudo isso são interconectados. Quando você tem a compaixão e a não violência, você automaticamente gera um respeito por todas as religiões. No campo filosófico, é outra coisa, porque muitas religiões acreditam em um Deus Criador, mas outras religiões não acreditam em um Deus Criador. Mas nós devemos ter um conceito um conceito de harmonia entre as religiões baseada na mensagem que é comum a todas as religiões. E a mensagem que é comum a todas as religiões é a compaixão e a não violência. Então, nós devemos basear a harmonia entre as religiões nesses dois conceitos. So now, my latest commitment is um dos meus últimos compromissos por meio das minhas experiências e dos meus conhecimentos que vieram da Índia, eu realmente quero reviver os pensamentos milenários da Índia baseados na ética secular. E a educação moderna da Índia, que é introduzida pelo modelo britânico, pelo lado material, é bom, é muito bom. Mas não só o lado materístico é importante, nós devemos combinar com a não violência e a compaixão, e juntamente com a meditação shamatha e vipassana. The previous century, Mahatma Gandhi. Eu acho que, do meu ponto de vista, no século passado, Mahatma Gandhi promoveu a não violência por meio da sua própria prática, da sua própria experiência. E em muitos lugares do mundo, África do Sul, América, e alguns políticos seriamente abraçaram o pensamento da não violência ahimsa proposto pelo Mahatma Gandhi. Por exemplo, alguns desses líderes são Martin Luther King e late Martin Luther King's wife once told me. E um africano. Uma vez eu conheci a mulher do Martin Luther King e ela me disse que o seu marido gostava e apreciava muito Mahatma Gandhi e gostava até mesmo de vestir como Mahatma Gandhi. Gandhiji show world. Eu acho que no século passado, Mahatma Gandhi, ele sinceramente mostrou para o mundo os benefícios da não violência. So such sort of occasion, India's 1,000-year-old concept of ahimsa and karuna. Então, é muito importante esse conceito milenar da Índia, da não violência e da compaixão. Então, me propus e um dos meus últimos compromissos é promover e reviver essa cultura milenária indiana, baseada na karuna, na ahimsa, e na shamatha e na vipassana. I'm very, very eager. E depois que como sempre digo, depois que essa pandemia terminar, eu sou ansioso de ir até a Delhi e me encontrar com vários ministros, o primeiro-ministro da Índia e os outros ministros, para falar sobre
education professors. E também alguns educadores indianos, e para discutir como combinar a educação moderna com o conhecimento milenar indiano da ética secular. Like that, Porque isso é muito importante que nós promovemos isso. yes. Now, the compassion in healthcare. E sobre o tema de hoje, compaixão na área da saúde, Too much disturb our mind, our emotion. naturalmente aquilo que perturba, se nós temos uma mente muito perturbada, consequentemente nós teremos problemas físicos, como insônia e assim por diante. Então, a paz mental é a chave para nós termos um corpo saudável. Because peace of mind, so every night, Por exemplo, no meu caso, 9 hours, eu durmo very sound sleep. 9 horas por dia, justamente por causa da minha paz mental. One time, in East India, when I visited there, Uma vez eu visitei a parte leste da Índia, Delhi, e o ministro de Delhi também estava so within few days, we become very estava close ali. friend. E em poucos dias nós nos tornamos muitos amigos. He asked me, E uma vez, em uma manhã, ele me perguntou como foi a minha noite de sono. no worry, E eu falei, eu não tenho problema. 9 hours, very sound sleep. Todas as vezes eu durmo profundamente por Then 9 2 horas. hours meditation, E depois eu medito por algumas horas. peace of mind, E develop. por meio disso, eu desenvolvo a paz mental, e não importa os problemas que tem em torno a mim, eu posso manter uma paz mental. E, consequentemente, eu tenho uma He was a meu politician. corpo é saudável. He only E esse ministro, assim como ele era um político, ele dormia só 5 horas. and then he really wish more sleep. Ele realmente desejava dormir mais. I think sleep, even politicians or businessmen, women, I think everybody. Eu acho que Sleep is very important. com esse corpo que nós temos, todos os políticos e os empresários devem dormir. Really, E para isso é muito importante a paz mental. differences. E isso faz uma grande diferença. Sufficient sleep, that automatically Com o sono suficiente, automaticamente a saúde física se torna normal. So now, health, everybody take care one's own health. Sobre a saúde, cada um tem cuidado da sua própria saúde. Some attention. Mas nós temos, Physical health and mental peace. mas nós temos que prestar muita atenção que a saúde física e a saúde mental é muito cercana um dos outros. And practice, meditate on karuna and ahimsa. Então, a prática da meditação sobre a compaixão e a não violência é muito importante. Como eu mencionei antes, no século passado, Mahatma Gandhi realmente mostrou o benefício da não violência para o mundo. E hoje hoje em dia, nós devemos mostrar ao mundo a importância da compaixão. Modern education and ancient Indian thought should combine.
A educação moderna e os conhecimentos milenários unidos, os conhecimentos milenares indianos devem ser combinados. Thank you very much for your very inspiring message. Muito obrigada, senhor, por as suas mensagens. Session, and then we'll take it to some of our panelists. Today, a very large number of patients. Hoje, devido ao grande número, minha primeira pergunta é: hoje, devido ao grande número de pacientes, os médicos não são capazes de mostrar empatia para com os pacientes, pois não podem passar tempo suficiente com os pacientes devido à escassez de pessoal médico. Então, eles devem ser muito velozes com cada um dos pacientes. Minha pergunta é: como médico, como enfrentar esse dilema da compaixão com grandes... Como os médicos podem passar só alguns minutos com os pacientes, como eles devem praticar compaixão nesses poucos minutos? Como eu mencionei antes, se você pensar a um nível profundo, qualquer profissão, eles são ansiosos por causa da uma mente perturbada. Então, desse ponto de vista, uma mente calma, compassiva é muito importante. Então, os médicos devem considerar que os seus trabalhos é um trabalho sagrado, porque eles estão ajudando os pacientes, os doentes. Principalmente na área da saúde, os médicos, as enfermeiras e assim por diante, eles devem considerar o seu trabalho como um trabalho espiritual, como uma prática espiritual, e não como um negócio, ou business, ou negócio, ou algum trabalho de tecnologia, assim por diante. Os trabalhos dos doutores, dos médicos, das enfermeiras e assim por diante, eles realmente tomam cuidado dos doentes, dos enfermos. Então, é muito importante eles terem uma paz mental. Quando eu tenho, por exemplo, por minha própria experiência, quando eu encontro algum médico, mesmo que seja grande médico, mas eles não têm uma face amigável, e eu fico pensando, talvez ele possa fazer um experimento no meu corpo, mas quando eu vejo um médico com um sorriso no rosto, e com muita confiança, eu olho para ele e eu penso, esse médico realmente vai tomar conta de mim. Então, um médico que tem uma mente compassiva, uma atitude compassiva para com os pacientes, com os enfermos, é muito importante, porque o paciente... Porque se o paciente tem uma mente saudável, pacífica, é muito fácil ele se recuperar da saúde, da enfermidade. Próxima pergunta é: apesar de todos os cuidados médicos, o paciente pode não sobreviver. Isso cria algo chamado de cansaço de compaixão nos profissionais de saúde. Minha pergunta é: como podemos continuar estendendo a compaixão e a afabilidade para com os pacientes quando sabemos que eles não vão sobreviver? Como os doutores podem lidar com essa situação e conferir a compaixão para o paciente? Certamente, alguns pacientes, eles vão morrer, mas se esses pacientes são rodeados por doutores e enfermeiras com a atitude compassiva, essa pessoa, o morrente, ele se sentirá muito mais seguro e morrerá muito pacificamente.
como life uma after life. como budista de uma tradição que veio da Índia, nós acreditamos em vida após vidas. E no momento o morrente deve haver uma mente pacífica na hora da morte. Porque se ele tem uma mente raivosa e ansiosa, é muito prejudicial para o morrente. Should provide peace of mind. Então, os doutores, os médicos, os enfermeiros, aqueles que tomam conta, têm que prover uma atitude pacífica para com o morrente. Or mother's affection. Nossa vida começa com a afeição da nossa mãe. E isso é a compaixão. Our life also E no momento no fim da nossa vida, a atmosfera em torno a nós deve ser de compaixão. better. E isso será muito mais benéfico para o morrente. So, 1,000-year-old India's tradition, Karuna, Então, essa tradição milenar indiana da compaixão end of our life, é muito importante, porque é o começo da nossa vida e é o fim da nossa vida. E nós devemos praticar isso, e nós devemos morrer com essa karuna, rodeado por essa compaixão. should carry with compassion. E o mundo também deve ser conduzido por meio da compaixão. E também, é claro, da não violência. Sometimes we all face situations which create Algumas vezes nós enfrentamos algumas situações que criam emoções negativas e essas emoções negativas nos impedem de pensar assim racionalmente e, consequentemente, somos incapazes de ver as situações em sua verdadeira perspectiva. Minha pergunta é: como se pode controlar as emoções negativas e minimizar sua influência em nossas ações cotidianas? Attachment and sort of also the anger, O desejo exacerbado e a raiva faz parte da nossa vida, at the same time, mas, ao mesmo momento, similarly, on a physical level, mental level also, some emotion is antidote. mas temos também, dentro dessa mesma mente, nós temos algumas emoções que são os antídotos às emoções negativas. Ahimsa. E por isso que nós devemos prestar atenção e cultivar a compaixão, karuna e a ahimsa. Level. Porque nós devemos pensar que a nossa inteligência pode ser por esses dois lados, mas se nós cultivarmos as emoções positivas, as emoções negativas pode diminuir, pode reduzir. Então, The sentient being's emotion. essas emoções negativas, tipo o desejo e a raiva, é parte da natureza humana, até inclusive dos animais. Mas o ser humano tem o cérebro que pode analisar o benefício das emoções, os prejuízos das emoções negativas, os benefícios das emoções positivas. So now, as a human being, Então, como ser humano, should utilize nós devemos utilizar o nosso cérebro. such as anger, Como ser humano, nós devemos utilizar o nosso cérebro how much damage. para analisar quanto o medo é prejudicial e quanto é benéfico a How compaixão. much useful. E a compaixão. So here, our Nós- human intelligence Essa inteligência humana must utilize deve utilizar. what kind of emotion Deve ser utilizada para analisar quais são as emoções prejudiciais e quais são as emoções benéficas. we can balance. E se nós fizermos isso, nós podemos reduzir essas emoções negativas e aumentar
automaticamente cultivar e aumentar as emoções positivas. Ancient Indian master. Desse ponto de vista, os mestres indianos, especificamente aqueles da Universidade de Nalanda, eles escreveram muitos tratados sobre isso. In his book, How Harmful E principalmente and How Useful Compassion. Shantideva, ele escreveu quanto é prejudicial às emoções negativas, tipo raiva, e quanto é benéfico às emoções positivas, tipo compaixão. Então, nós devemos utilizar o nosso cérebro humano, nossa inteligência humana na direção correta, na direção positiva. Eu, na minha prática cotidiana, eu sempre penso de acordo com esses tratados desses mestres indianos. E esses tratados são foram e são muito úteis. Nós devemos pegar esses textos e pegar e utilizar as partes que falam da ética secular e deixar a parte que falam de religiões. A próxima pergunta é Nageshwar Reddy. Over to you, Dr. Nageshwar Reddy. Nageshwar Reddy. Thank you, Prasad. Your Holiness. Muito obrigado, Prasad. Sua Santidade, há tanta diversidade de religiões em todo o mundo. Os seguidores de cada fé são apaixonados por estas. E isto inclui profissionais médicos. Minha pergunta é, mantendo nossa fé e nossas crenças intactas, como podemos trazer a unicidade mediante uma mensagem universal? Como eu mencionei antes, a Índia é um exemplo para isso. A Índia é um lugar onde todas as maiores religiões existentes no mundo coexistem aqui harmoniosamente. E existe um respeito mutual e existem uma aprendizagem mutual entre as religiões aqui na Índia. E nós podemos ver isso aqui na Índia. Por exemplo, dentre as tradição muçulmana Shia, por exemplo, os nossos países vizinhos muçulmanos, eles têm problema entre os Shunya e os Shias. Mas aqui os Shias e os Shunya aqui na Índia, eu nunca ouvi falar de nenhum problema. Mas isso eu penso que é devido a tradição milenar indiana da Karuna. Nós devemos aprender a distinguir que as religiões, do ponto de vista filosófico, são coisas pessoais de cada religião. Mas nós devemos concentrar naquilo que na mensagem comum entre todas as religiões, que é a compaixão. Todas as religiões, elas conduzem essa mensagem da compaixão. E é nisso que nós devemos focar a harmonia entre as religiões. So wonderful. So therefore, e isso é uma coisa maravilhosa aqui na Índia, essa harmonia entre as religiões existente aqui na Índia. India, since this is religious harmony already there, visto que a harmonia entre as religiões já existe aqui na Índia, isso não é uma coisa política, mas é uma coisa tradicional aqui da Índia. E nós devemos mostrar essa harmonia entre as religiões a todos os outros países. Por exemplo, como eu mencionei antes, no Afeganistão e no Paquistão, eles têm problemas
problemas, mesmo que eles tenham os mesmos textos, mas eles têm alguns problemas entre essas duas partes da religião. 1,000 years already there. Então, aqui na Índia isso não existe, porque já existe uma harmonia entre as religiões, essa harmonia entre as religiões há mais de 1000 anos, e nós devemos, eu acho que vocês devem mostrar essa harmonia, em como cultivar essa harmonia entre as religiões para os países vizinhos, principalmente. No campo filosófico, exato, como eu mencionei antes, tem diferenças. Por exemplo, no budismo, até mesmo entre o budismo, tem várias escolas filosóficas e cada filosóficas tem as suas próprias visões e as suas próprias compreensões. Mas nós coexistimos juntos e dialogamos uns com os outros. Quando eu encontro os monges do Sri Lanka, os praticantes do Sri Lanka, do Burma, Tailândia, assim por diante, nós conversamos harmoniosamente, porque nós somos seguidores do mesmo Buda. As visões filosóficas, nós devemos respeitar as visões filosóficas, porque são uma coisa pessoal de cada religião. Por exemplo, algumas religiões acreditam que existem Deus, outros dizem que não existem Deus. Mas isso é uma coisa pessoal e individual de cada religião. Mas devemos focar, o importante é que nós devemos focar na mensagem que une todas as religiões, que é a não violência e a compaixão. Due to different tradition, some problem, then this such sort of situation. No mundo existem algumas religiões que têm alguns problemas, mas por causa desses problemas que existem entre algumas religiões existentes no mundo, é que a Índia deve mostrar ao mundo como a harmonia é possível ter uma harmonia entre as religiões. We can show the world religious harmony. E nós podemos mostrar essa harmonia entre as religiões, e que a harmonia entre as religiões é possível. Nós devemos mostrar isso ao mundo. E como cultivar essa harmonia? A próxima pergunta é do Dr. Mohan, que é um especialista em diabetes, na doença da diabetes. Sua Santidade, minhas felicitações pelo seu aniversário. Eu desejo que o senhor viva 130 anos, pode ser uma possibilidade. Sua Santidade, nós todos sabemos, e o senhor mencionou que a medicina e a cura é uma coisa que existe hoje em dia. Nesses dias de comercialismo insensível, hoje em dia, a medicina se tornou como um business, um negócio. Minha pergunta é, quais seriam seus conselhos aos médicos para que possam combinar o empreendedorismo com a empatia, a integridade e a espiritualidade? E não ser focalizado somente no negócio, no business. Nós devemos combinar todas as ações humanas com as suas eficiências. E hoje em dia, entre 7 bilhões de pessoas no mundo, nós devemos coexistir juntos. Nós devemos viver com uma unicidade humana. E nós devemos pensar que, assim como eu desejo a felicidade, todos esses 7 bilhões de pessoas também querem viver a felicidade, querem a felicidade. E eu não posso querer a felicidade só para mim e trazer a infelicidade para essas outras pessoas.
I think including warfare, Eu acho que with some todas as sense of ações, compassion, much less destructive. mesmo se eu até ouso dizer que é mesmo na guerra, se essa guerra fosse conduzida com mais compassividade, existiria menos prejuízos. Say, Karuna. Now, so with that motivation, then Então, se a pessoa, se cada um, se as pessoas faz qualquer ações, conduz qualquer atividade motivado, imbuído pela compaixão, isso será muito benéfico. E mesmo os médicos, se eles conduzem esse trabalho com com a compaixão, com a preocupação genuína de que se os pacientes são seres humanos, seria muito mais benéfico. A profissão de médico compassionate motivation. Então, a profissão médica é muito cercana à compaixão. Thank you. Our next Então, a compaixão é muito importante em qualquer ação que nós fazemos. Amira comes from a family of medical practitioners. A próxima pergunta é a Amira Shah. Leading diagnostic chains in India, Metropolis Healthcare. Over to you, Mr. Shah. A Amira Shah é de uma família de doutores. Muito obrigada, Sua Santidade, por estar aqui conosco. Nesses dias Sua Santidade, hoje nós muitas vezes temos medo de dar muito de nossa riqueza e nossos corações e as consequências que isso significa para nós, se o fizermos. Minha pergunta é, como superar esse medo, como superar esse medo de doar mais e não ficar com medo de doar e ficar sem para nós mesmos? I think every human action, Eu acho que cada ação humana, no matter something positive, não importa se seja positiva ou negativa, deve ser combinada com a inteligência humana. positive action, Então, give some uma ação positiva de doar, de ajudar as outras pessoas por meio dos bens materiais, you see, must utilize. deve ser feita com a inteligência humana. So, given material thing, if say you see one person Doar coisas materiais, por exemplo. always drink, Se você sabe que uma pessoa, você sabe que uma pessoa bebe muito, é alcoolizado, e você dá mais dinheiro para ele. limited. Então é muito melhor limitar em doar o dinheiro para essa pessoa, porque vai ser muito mais prejudicial para ele ou para ela. So, taking drug, Por exemplo, se tem uma pessoa que é drogado, que usa qualquer doação para comprar drogas e assim por diante. Então, é melhor não fazê-lo, não doar. Então, qualquer doação e qualquer nossas ações deve ser usada, deve ser muito bem pensada. not. E nós devemos investigar se essa ajuda vai realmente ser benéfica para aquela pessoa ou não. Action should Mesmo que você tenha mesmo no campo de utilizar a não violência e a compaixão, deve ser combinada com a inteligência, a nossa inteligência. also the honest and helping other. Por exemplo, se uma pessoa é muito honesta em ajudar uma pessoa, Deep inside, too much selfish. mas profundamente
sacrifice others' mas, well-being. So we must utilize human intelligence. por exemplo, se uma pessoa deseja ajudar os outros, mas no fundo do seu coração é muito ganancioso, então e está a ponto de fazer tudo para tirar qualquer coisa da pessoa. Então isso não é benéfico. Então nós devemos usar nossa inteligência humana quando nós praticamos a generosidade, seja qualquer tipo de generosidade. The president's personal physician, as well as been very active in public health throughout his life. Over to you, Professor Srinath Reddy. A próxima é do professor Srinath Reddy. Sua Santidade. Grace of your long life, bless the world with your vision and wisdom for many more years. Muito Despite recognizing that common global felicitações pelo seu aniversário. Apesar de reconhecer que as ameaças globais comuns exigem uma resposta global articulada, estamos vendo prevalecer um nacionalismo estreito, seja no compartilhamento da vacina da Covid ou no combate às mudanças climáticas. Minha pergunta é: como podem os valores compartilhados da solidariedade global emergir da consciência da vulnerabilidade compartilhada? Now, actually, existing our education. O problema é o nosso sistema de educação. You see, much sort of related with human intelligence. O sistema educacional é muito relacionado, orientado ao sistema material, ao materialismo. O sistema educacional moderno não enfatiza a paz mental. Como mencionei antes, a nossa educação moderna deve incluir os conceitos milenares indianos da compaixão, e isso é muito importante. E a compaixão não é um ensinamento religioso, mas faz parte da natureza humana. E enquanto um ser humano permanece pacífico, pratica karuna, enquanto um ser humano pratica karuna, ele permanece pacífico. E alguns cientistas atualmente dizem que mesmo os animais, eles têm, eles contam um dos outros como comunidade. E como ser humano, nós devemos tomar conta das nossas comunidades, porque as nossas comunidades, os nossos cercanos, a nossa sobrevivência depende da nossa comunidade cercana. E nós devemos compreender que nós devemos compreender que, como mundo, nós devemos coexistir junto. Hoje em dia não tem mais divisões. Norte depende do sul e leste depende do oeste. Então, todos nós, seres humanos, somos interdependentes uns dos outros. Não importa onde estamos e não importa o que façamos. Então, nós devemos utilizar o nosso cérebro humano. Nós devemos aceitar a realidade do que está acontecendo atualmente. E que por exemplo, se o continente leste é pacífico, o continente oeste também se beneficiará. E a mesma coisa o norte e o sul. E nós devemos cultivar, realmente nós devemos cultivar essa unicidade dos 7 bilhões de pessoas existentes no mundo. E, por exemplo, nós podemos ver agora um exemplo dessa pandemia que está acontecendo agora. Em todo o mundo está sofrendo as consequências dessa pandemia e todos conjuntamente devem tomar a responsabilidade de resolver esse problema dessa pandemia. Isso realmente mostra a unicidade dos 7 bilhões de pessoas e que nós devemos coexistir juntos, lado a lado.
Eu acho que esse conceito, esse conceito limitado da mente humana, da minha nação, meu país, meu povoado, é uma coisa desatualizada. My nation's economy. Essa In order to think your own nation's economy, you have to think. Porque se você quiser pensar na economia da minha nação, você tem que pensar na economia global. Pleasant. Se você quiser realmente que a economia da sua nação funcione e desenvolva. Então, nós como seres individuais humanos, nós dependemos do resto dos seres humanos. E eu acho que se o mundo desenvolver o conceito de uma família humana, será muito mais benéfico e conduzível para todos. Nós devemos pensar como a humanidade como um todo, e não um país individual ou uma nação individual. A respeito disso, e a esse respeito eu quero mencionar que eu acho que a Índia já existe esse conceito de unicidade, porque mesmo que no sul da Índia eles têm outra cultura, outra tradição e até mesmo falam outra língua, mas aqui na Índia todos coexistem juntamente, coexistem juntos e se consideram como uma família humana indiana. E o mesmo deve ser aplicado à família humana, aos 7 bilhões de seres humanos. Nós devemos coexistir lado a lado, como uma família humana. Do their best, try to do their best for the patients. With the best of motivations, sometimes mistakes can happen. Muitos dos nossos profissionais de saúde sacrificam suas vidas para salvar outras vidas. E isto é o ato final do altruísmo e da compaixão. Não, a pergunta é, apesar de reconhecer que as... tinha uma outra pergunta. I think sometimes Que alguns pode acontecer, alguns médicos que mesmo que eles façam o seu possível, algumas vezes eles podem cometer erros. Como ele deve cooperar, como remediar esses erros? Eu acho que os médicos, quando faz uma ação, eles devem consultar os outros doutores e discutir uns com os outros como deve conduzir a saúde de um determinado paciente. Porque se ele individualmente toma uma decisão, apesar de ter uma boa motivação, ele pode tomar a decisão errada. Então, a discussão entre os amigos é muito importante para saber qual é a ação final que deve ser tomada. Healthcare professionals are working relentlessly and often expose themselves. Sua Santidade, muitos dos nossos profissionais de saúde sacrificam suas vidas para salvar outras pessoas. Isto é o ato final do altruísmo e da compaixão, colocando em risco a sua família. In the face of adversity. When people passing through hospital, quando as pessoas passam por um hospital, às vezes muitos deles pensam, esse é um hospital onde tomam conta de nós. Mas é muito diferente de passar por um batalhão militar e de passar em frente a um batalhão militar e passar em frente a um hospital. Então, quando passamos em frente a um batalhão militar, já temos um pouco de cisma. E quando nós passamos em frente a um hospital, inconscientemente nós pensamos, é um hospital onde se tomam conta tomam cuidado das pessoas doentes. So the doctors and the nurses should feel proud. Então, desse ponto de vista, os médicos e os enfermeiros, entre outros, devem se sentir orgulhosos
orgulhosos, porque os seus trabalhos é servir à humanidade. E não é um trabalho só de jogar conversa fora. So should be proud. Então, vocês têm que se sentir orgulhosos disso. We have one last question from Dr. Nageshwar Reddy before we conclude the session. Thank you, Prasad. Your Holiness, many of our healthcare personnel have sacrificed their life to save others. Essa pergunta It is the ultimate que act foi of trocada. altruism and compassion in action. Qual é a mensagem para as famílias e amigos que estão... Qual é a mensagem do Senhor para as famílias e amigos que estão superando a morte de seus filhos ou filhas e assim por diante? Those doctors, nurses who helping Aqueles médicos e aquelas enfermeiras, dentre outros, que estão ajudando os pacientes em casos sérios. Nurses themselves suffer. E, no fim, eles mesmos podem sofrer Member should com feel a doença. E os seus filhos e filhas devem se sentir orgulhosos por esse trabalho dos seus familiares que trabalham nessa função de médicos ou enfermeiras. E eles devem ver essas ações de uma maneira mais ampla e pensar que eles estão sacrificando a sua vida, a vida deles, para ajudar outras pessoas. Isso é uma coisa muito tocante, é uma coisa muito admirável, é uma ação, uma atitude muito admirável. De acordo, e cada um, de acordo com suas crenças, eles rezam. Quando eu ouço falar de médicos e aqueles da área da saúde sacrificaram a sua vida para tomar conta dos pacientes, eu realmente rezo para eles. Sinceramente, rezo para eles. Sua Santidade foi um encontro muito poderoso e os seus conhecimentos, sabedoria que o Senhor compartilhou conosco é muito poderoso. Estamos extremamente gratos e felizes em ouvir com a sua sabedoria sobre vários assuntos. Desejo de novo. Your Holiness, we are extremely grateful and happy to hear your wisdom on the various occasions. We are also very proud that you. Nós somos muito orgulhosos. Pride for us. Your presence is a blessing to all of us. Nós também estamos muito orgulhosos e felizes por o Senhor se considerar um filho da Índia e, portanto, também se inspirar na sabedoria dos antigos mestres da Índia. Nós os consideramos como um presente divino para a Índia. E também pela sua apreciação aos mestres da Universidade de Nalanda, que nós mesmos, indianos, nós não os consideramos como tais. Thank you. Não importa qual hierarquia ocupamos dentro da área da saúde, que seja como que somos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, representantes médicos ou cientistas que trabalham no desenvolvimento dos nossos medicamentos, nossos esforços devem ser infundidos pela compaixão, uma mente comprometida com a compaixão e com um reservatório